E aí eu tinha, por exemplo, resolvi fazer cinema gratuito para uma comunidade. Vou fazer cinema gratuito para uma comunidade. Eu ia lá, ia numas pequenas lojas, falava, vou fazer cinema gratuito para uma galera. Quanto você pode me dar? Dou R$100, dou R$200, dou R$300. Eu ia lá, montava uma tela de projeção, sabia quem era o diretor, chamava a comunidade e já fazia o cinema. Ocorre tudo. Aí ficava... Isso? Você lembra? Cara... Isso deve ter... Eu comecei bem novinha, deve ter mais ou menos. Você tava estava estudando. na escola mesmo, assim, ainda? Ou não? Eu tava... Na escola eu comecei a fazer produção porque eu entrei numa escola de teatro, que é a Oficina dos Menestréis. E aí a gente queria que o espetáculo fosse maravilhoso. A gente montou um projeto e começou a ir nos lugares. Isso sem saber o que era produção. E aí isso... Na escola mesmo, segundo grau, que hoje em dia não é mais segundo grau, né? Médio, né? Eles falam, né? E na faculdade começou essas histórias de fazer cinema gratuito. E aí eu montei com mais 3 meninos uma associação que se chamava Associação Adianto, que eu era vice-presidente. E aí a gente olhava um prédio que tinha lugar para fazer horta. Vamos fazer horta para essa comunidade, vamos. Então, eu comecei a fazer isso. Vamos fazer um evento que tem uma banda na cidade, que muita gente não escuta ela, vamos fazer um show. Oficina do Perdiz, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma oficina mecânica, mas tinha eventos culturais lá, e teve uma época que queriam derrubar o lugar. Não, vamos começar a fazer show lá para não derrubar o lugar. E aí, um belo dia, um amigo virou para mim e falou assim, Daia, quanto você ganha? Quanto que eu ganho? Não ganho nada. Tô só movimentando. Não, isso é produção. Isso é produção. Cara, você é produtora. Você pode colocar um valor pela produção executiva. Foi aí que eu percebi que eu era produtora sem saber que eu era produtora. E junto disso, eu era a primeira secretária do Diretório Central dos Estudantes, do UniCeub, na época. Cara. E aí, eu lembro que o presidente falou... que ia fazer um show e tudo, e ele falou, você que vai fazer o camarim, que foi onde começou a história de camarim, né? E aí o primeiro show que eu fiz foi Geraldo Azevedo, já comecei... Desse jeito. Não, o primeiro show que eu fiz, Geraldo Azevedo. Só Geraldo Azevedo, graças a Deus. Né? E antes já tinha essa cena de produção que eu não sabia que era produção. Já tava exercendo sem saber. Exercendo sem saber, por isso que eu falo assim, na verdade... tem pessoas que produzem porque escolheu, que legal, quero ser produtor, mas eu acho que é muito mais de dentro para fora mesmo, assim, é quando você vê espaço de ação, de produzir, de movimentar, né, a arte, movimentar a cultura, que eu acho que é essencial para o ser humano, você expressar a emoção, né? Porque muitas vezes a gente foi colocado nesse rolo compressor, né? Que é essa roda de ratos, que você nasce, trabalha, ganha dinheiro, casa e morre, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, você não sabe nem o que você tá sentindo, qual é a sua emoção, o que você quer expressar. Se você escolheu mesmo aquilo ali, qual é a sua expressão no planeta. E a arte traz muito isso, né? Traz você se conectar com aquele sentimento, né? Quantas vezes a gente escuta uma música que traz aquela emoção, né? Traz aquele sentimento. Então, foi assim. Não, sensacional. Isso é muito doido, né? Até falando desses projetos culturais, o quanto que é importante. E a gente viu na pandemia, né? A gente só sobreviveu porque tinham coisas culturais, tinham filmes e livros. A gente já até falou disso em outros podcasts. Salvou né? muita gente, né? Todo mundo, né? Se não tivesse cultura... E muitas vezes a gente não dá valor nisso. É uma coisa que eu acho que na cultura... Principalmente brasileiro. A gente não tem muito de valorizar as coisas daqui e a gente não percebe o tanto que é importante, o tanto que enriquece a gente. É por isso. É porque, na verdade, quanto mais a gente ficar encaixotado, né? A gente segue ordens, né? A gente segue uma ordem que foi falada, não uma ordem que é sentida, né? Não o que você tá sentindo, a sua expressão máxima. Então, não ter cultura, não ter arte, é uma forma de não expansão, né? É uma forma de te deixar ali, não pensa muito não sente muito não, né? Fica aí quietinho. Não, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro e pronto, sem pensar muito, sem expandir muito, né? E a arte, ela traz essa expansão,
Não, isso já me trouxe até eu lembrei um pouco do filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, que ele trabalha. Exatamente aquele mundo cinza, aquele mundo que... Exatamente aquele complexo que a gente é inserido, né? A gente é inserido nessa loucura e eu sinto a mesma coisa, que a arte, ela vem como resgate. Ela vem pra, tipo, calma, segura, aqui tem uma forma de você expressar as suas coisas. Sim. Eu acho que todo ser humano, é porque ele não percebe, mas todo ser humano ele tá inserido nesse meio da arte. Sim. Ele é um artista. Sim. Só que ele às vezes não tem noção de como ele expressa esse seu poder artístico. Acho que porque ele foi podado. É isso que eu ia falar agora. Ele foi podado, vetado, podado, né? Não, isso não vai dar dinheiro. Quantas vezes a gente escuta, né? Uhum. Não, isso não vai dar dinheiro. Nossa, até me arrepiei inteira aqui. E é isso, quantas vezes a gente escuta assim, não faz isso, que isso não vai dar dinheiro. Cara, como assim? Não vai dar dinheiro pra quem? O que é muito dinheiro, né, também? Por que eu não posso fazer isso? Uhum. Né? Por que eu não posso exercer esse trabalho? Porque a emoção, ela é muito ligada à criatividade. Isso. Né? Que é o prazer, ali é o chakra base, né? O chakra sexual, que traz a criatividade, a explosão de criatividade. É a nossa conexão, que é o coração, que é a nossa bússola, né? Então, a gente foi ensinada a não sentir, e amortecer, né? Uhum. E aí, traz o entretenimento puro só pra você, fecha ali todo mundo numa gaiola ali, no máximo, pra você beber e sem pensar muito, pronto, acabou, não existe mais isso, e você vive numa grande ilusão mesmo, né? E nunca está no estado de presença, perguntando pro seu coração o que eu sinto, o que eu tô sentindo aqui, qual é a emoção que tá vindo aqui agora. Isso começa na escola, né? Porque até a gente já falou em outros episódios também, existem várias formas de inteligência. Às vezes existem umas pessoas que têm muito mais um dom artístico, só que na escola a gente aprende assim, é sempre que nem você falou, esse negócio de podar, é sempre um caminho, e às vezes a pessoa que tem mais esse dom artístico, às vezes no negócio de pintar, de desenhar, é taxada de burra, de tudo mais, ela cresce com esse sentimento, tipo, cara, que eu sou, tipo... Eu sou ruim na parada. Eu nasci para ser fracassado, né? Nota, você tem que tirar nota. Uma prova te define. Que loucura, né? Uhum. Às vezes você tem uma habilidade, um talento maior, né? Que não é uma nota numa prova de uma fórmula básica, sei lá, coisas que a gente aprende que nem vai levar aquele ser pra nada. Pode ser que o ser tenha um talento ali de ensinar matemática, enfim, ensinar muitas coisas, mas muitas vezes a gente é levado a aprender coisas que vai servir muito mais um sistema, né, que é um sistema encaixotado, do que a sua expressão de criatividade, de talvez trazer algo novo que as pessoas nem imaginavam, né, que poderia acontecer. E aí, muitas vezes, eu fico pensando assim, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe o que você vai ser, é que talvez nem existe o que você vai ser. Exatamente. É não se rotular, né? Tipo, às vezes nem existe ainda. Às vezes você veio para trazer algo novo pro planeta. Né? Então, é deixar a expressão vir na máxima potência mesmo, assim. Por isso que a arte, ela traz essa expansão, que é esse voltar, né? A gente tem a nossa consciência, a nossa mente e o nosso coração. É trazer de novo a mente a serviço do coração, né? Não ao contrário, não quero sentir, porque sentir talvez não vai me levar pro lugar que é o correto. Mas o que é certo? Nem existe certo e errado. Uhum. Tudo depende de uma perspectiva, né? Quem tá dizendo? Um ponto de uma vista. referência. Na Bíblia é que começa o erro, quando o ser humano experimenta o conhecimento do bem e do mal, que ele se acha no direito de julgar o que é bem e o mal, só que com base no que ele tá julgando. Eu passo no pressuposto, tipo, deve ter pessoas realmente que têm distúrbios, essas coisas, eu imagino, mas é porque eu vou falar uma coisa que eu sou meio leigo até, mas a questão de, eu acredito que ninguém faz uma coisa ruim propriamente pelo mal. Pra cabeça dele, tem alguma explicação pra aquilo, tipo, eu tô fazendo bem, é bom pra ele, tá ligado? É bom pra ele. Então, o que é o bom, o que é o ruim, né? É exatamente muito isso. Da realidade de cada um. Então, tem as 7 leis herméticas, né? E aí, uma das leis é a lei do fluxo, do ritmo. Então, o bem e o mal, ele tá ali pra trazer o movimento, né? Então, igual a geometria sagrada, que traz o 3, o 6 e o 9. O 3 materializa, o 6 é o movimento, o 9 é o salto quântico. Então, tá tudo sempre em movimento. Então, tudo tem luz e sombra.
Então tá tudo bem mesmo. E inclusive mesmo aquela pessoa, assim, né, que talvez trouxe a maldade, ali ela tá trazendo um movimento para aprendizado para uma galera, ali ela tá curando uma feridona, ninguém é mal do nada, né, ali são feridas, são dores, né, e é uma lei, a gente não tá sempre no topo, a gente tá sempre, né, você nunca fica só lá em cima na roda gigante, ela vai, uma hora vai descer, e aí ela sobe. É o equilíbrio, então, né? É o fluxo, né, a lei do ritmo mesmo, a gente tá sempre num fluxo divino mesmo, então a luz e a sombra, esse planeta agora, assim, é 3D, não, a gente vai chegar, eu acho bom, mas esse planeta agora, essa terceira dimensão é sobre isso, a gente tá numa escola de virtudes. Eu ouvi falar, assim, eu não conheço muito, mas ao pouco que eu ouvi falar de física quântica, eu vi um pouco disso, falou que justamente esse momento da pandemia, teve até uma frase de Chico Xavier que falou que justamente que a gente estava entrando numa nova fase e todo esse momento de pandemia foi, tipo assim, de pessoas que não nessa nova fase não estavam, tipo, não tava vibrando na mesma, vibração do planeta, e aí é um novo momento que muda até, tipo, o foco principal do ser humano, que precisa ser mais a unidade, o ambiente, só que eu não sei se... Total, estamos vivendo uma transição planetária, né? A gente tem essa ilusão de que só existe agora, essa dimensão aqui agora, mas o tempo não existe milhões de dimensões, fractais de nós, fractais de tudo, fractais da Terra acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, e cada uma numa frequência. Então tá acontecendo agora, esse estado de presença agora tá indo por uma nova frequência, né? Então, por isso que tem pessoas que às vezes você troca ideia com ela, fala, nossa, tá tudo ruim, tá não sei o quê, ela tá vivendo numa outra terra que não é a sua terra, né? E não é o positivismo tóxico, né? Que também é bom a gente estar sempre alerta a isso. Não é que, tá tudo lindo, maravilhoso, mas eu tenho consciência do que tá acontecendo e o que eu posso fazer para mudar isso, né? Quando eu tô vivendo uma presença que não é o que eu prefiro, eu tenho consciência do que simplesmente, tá uma merda. Não, peraí, tô vivendo algo que eu não prefiro. Qual a ação que eu vou ter agora para mudar esse presente com o que eu tenho agora para levar para onde eu prefiro. Só que também para saber onde eu prefiro, eu tenho que saber o que eu quero, né? Então, assim, aí por isso que conhecimento de si, para saber o que eu prefiro, né? Qual a ação que vai me levar para onde eu quero. Esse é o problema, as pessoas não têm esse tempo de investir nelas mesmas, né? Nessa corrida dos ratos que a gente falou antes. Que é o amortecimento.